E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui é o professor Mohamed Chaterzadeh falando e junto com o professor Felipe José Vinot, a gente está dando as aulas do CGI desse semestre. E coordenador da disciplina é o professor William Maluf. Nesse vídeo eu vou mostrar uma análise dinâmica transiente de duas formas. Seria a nossa aula 7 do CGI, que a gente viu durante a aula, né? E agora vai ter esse vídeo tutorial para auxiliar ainda mais, tá bom? Vamos lá para a área do Workbench agora. E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui é o professor Mohamed Chaterzadeh falando e junto com o professor Felipe José Vinot, a gente está dando as aulas do CGI desse semestre. E coordenador da disciplina é o professor William Maluf. Nesse vídeo eu vou mostrar uma análise dinâmica transiente de duas formas. Seria a nossa aula 7 do CGI, que a gente viu durante a aula, né? E agora vai ter esse vídeo tutorial para auxiliar ainda mais, tá bom? Vamos lá para a área do Workbench agora. Bom, então eu já estou aqui no ambiente do Design Modeler. Primeira coisa que eu vou fazer, vou mudar unidades para milímetro, vou clicar Units, Millimeter. Depois vou chegar aqui em File, vou importar a geometria que eu tenho. Geometria é esse aqui, esse file plate underline 2, é do tutorial 7 dentro do Moodle, tá? Geometria para essa análise. E agora vou clicar aqui em Generate, então eu vou ter essa viga aqui, que vai estar com uma força aqui na extremidade e vai estar engastado aqui. Eu vou fazer isso quando eu vou dar condições de contorno para o componente, tá bom? Então agora vou minimizar essa janela e vou para a área do modal. Então aqui Model, botão direito do mouse, vou clicar e vou abrir o Edit, que vai abrir ambiente do Mechanical, tá? Aí no ambiente do Mechanical eu consigo fazer a geometria, consigo criar a malha, dar as condições de contorno e fazer a simulação, tá? Vocês estão vendo que já abriu aqui o componente, tá bom? Estou aqui na área do Mechanical. Aí eu vou chegar aqui em Mesh e vou clicar com o botão direito Insert Method, tá? O método que eu vou utilizar, vou selecionar, o método seria aqui, vou selecionar Multizone. Multizone é quando a gente tem umas mudanças muito grandes na geometria, porém não são muito diferentes, assim, continua sendo com mesma espessura, não vai mudar muito. Aí dessa forma o programa mesmo vai identificar com multizone, se você colocar nesse método multizone, e eu estou pedindo método exa, tá? E agora vou dar o tamanho, então vou clicar com o botão direito do mouse aqui, Insert Sizing, vou selecionar a geometria e vou falar tamanho de elemento 5, certo? E vou clicar em Mesh, botão direito, Generate Mesh, e vai criar a malha, tá bom? Já criou a malha para mim, vocês estão vendo uma malha bonitinha. E pronto, eu tenho a malha exa para o meu componente aqui. Bom, então já temos a malha, mas aqui vocês estão vendo que só estou com a área do modal aqui para conseguir fazer somente a análise modal. Eu quero fazer a análise transiente a partir do modelo modal. Então eu vou minimizar aqui, vou voltar para a área do Workbench. Vou clicar aqui em Solution, botão direito do mouse, aí tenho aqui Transfer Data to New, e aqui vai aparecer Transient Structural, tá? Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui essa outra janela de Transient Structural, análise transiente, e agora eu volto para a área do Mechanical, e vocês vão ver que vai aparecer a parte do transiente, análise transiente. Pronto, agora eu tenho
a parte da análise transiente aqui também. Condições de contorno. Para a parte modal, eu tenho somente a fixação aqui, né? Eu vou fixar, vou engastar aqui. Então, com seleção de superfície aqui na parte modal. Seleção de superfície aqui, esse item aqui, pessoal. Eu vou selecionar essa superfície, ficou verde aqui. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, Insert, vou selecionar aqui Fixed Support. Ok, sem problema. Criou. Essas condições de contorno têm conflito com a malha, mas quando eu rodar aí vai ficar tranquilo. E agora vou dar um update aqui na malha. Vocês vão ver que apareceu Solution aqui do modal de novo. Aqui vou clicar em Solution do modal, botão direito do mouse, Insert Deformation, Total Deformation. Outra coisa, se eu clicar aqui em Analyze Setting, vocês vão ver que ele vai procurar 6 modos. Eu posso aumentar aqui para 10 modos de vibrar, tá bom? Então, eu posso fazer isso. E depois aqui em Total Deformation, ele tá me mostrando no modo 1. Eu posso criar outros modos aqui. Total Deformation em modo 2. Aqui Solution de novo, Insert Deformation Total. Modo 3, mas assim por diante. Não vou fazer tudo, mas vou clicar aqui para resolver a análise modal. Pronto, eu já tenho a análise modal feito. Se clicar aqui em Total Deformation, aqui está me mostrando as frequências, 10 frequências que calculou. E modos de vibrar, se eu clicar em cada um, no primeiro modo vai ser dessa forma. Segundo modo vai ser dessa forma. Terceiro modo vai ser dessa forma. Aqui em Total Deformation, como eu tinha selecionado essa área, por isso que está como face, tá? Eu posso deletar aqui. E agora, se eu criar outro, Insert Deformation Total, aqui ó, All Bodies. Aí agora vai me mostrar, eu posso mudar aqui, eu vou cancelar, aí vai me mostrar o primeiro modo no componente todo. Eu só vou pedir Evaluate. Pronto, eu tenho o primeiro modo para o componente inteiro. Certo? Agora vamos para a parte do transiente. Na parte do transiente eu tenho força variando aqui na extremidade da viga, certo? Então vou selecionar aqui e vou aplicar uma força nessa área, tá? Aqui na parte do transiente, vocês estão vendo que Analyze Setting está com interrogação, certo? Então vou clicar aqui para ver o que eu preciso definir. Tem uma série de itens aqui na parte de detail. Number of steps. Eu vou mudar para 5 steps, então eu vou dividir o tempo em 5 etapas, certo? Depois tem o current number of step, então está me mostrando esses dados referente ao primeiro tempo, desculpa. E aqui está me pedindo time step. Para time step, eu vou colocar 0,002, certo? Aí o time step é definido com time. Se eu abrir essa parte de dumping, tá? Vocês estão vendo que tem 2 coeficientes de dumping, de amortecimento. Eu vou colocar o valor de 0,008 para os dois, tá? Coeficiente de massa e stiffness do amortecedor, certo? Bom, então vocês estão vendo aqui que eu tenho tempos diferentes. Os tempos são definidos dessa forma. Cada um tem 1 segundo.
eu posso clicar aqui diretamente nessa tabelinha que eu tenho aqui e definir tempos diferentes. Vocês vão ver que esse gráfico aqui vai começar a mudar. Eu vou colocar tempo até 0,1, primeiro step, depois o segundo step vai ser até 0,14, terceiro step vai ser até 0,2 segundo. Vocês estão vendo que são tempos muito pequenos. O terceiro vai ser 0,26 e o último é 5. Vocês estão vendo que esses primeiros steps são até 0,26 e depois até 5 segundos vai ser o último step, tá? Onde vai entrar isso? Então eu vou selecionar aqui, vou selecionar essa superfície aqui para aplicar força nessa superfície. Então insert force, certo? E vou definir a força by component, tá? Então componente na direção x, y, z. Vocês viram que aqui a tabela mudou, tá? Eu posso entrar aqui ou posso entrar os dados diretamente aqui nessa tabela. Então vou entrar aqui que é mais simples. Vou dar para aqui step 1 20 e 20, depois menos 10 e menos 10 e depois 15 e 15, certo? Então isso é variação de força, vocês estão vendo aqui também no gráfico, está mostrando, e a partir desse momento de 0,26 até 5 segundos é 15 Newton, certo? A força de 15 Newton. Tá bom? Agora basta definir quais são os resultados que eu quero analisar e mandar resolver, tá? Então eu vou clicar aqui em Solution, botão direito do mouse, Insert Deformation. Eu vou pedir deformação direcional, certo? Eu vou pedir no sentido Y aqui. No eixo Y, aqui, nessa direção, certo? E vou pedir deformação total, certo? E vou pedir tensão equivalente de von Mises, certo? E vou clicar aqui em Transient, botão direito do mouse e Solve, tá? Um detalhe importante, aqui está mostrando qual é o tipo de análise que tá acontecendo, tá? E um detalhe importante é o tempo de processamento, pessoal. Vocês vão ver, se vocês comparar esse modo de sobreposição com o modo de transiente direto, vocês vão ver que esse modo de sobreposição vai ser resolvido muito mais rápido do que o modo de explícita direta ou transiente direto, tá? Agora eu vou pausar e vou voltar a gravar quando terminar essa parte, tá bom? Pronto. Resolveu aqui, então vamos ver a resposta. Deformação direcional. Vocês estão vendo que tem essa variação no começo e depois não vai ter variação mais. Certo? Deformação total, da mesma forma. Aqui a gente tem valor mínimo, máximo, valor médio de deformação. Como a gente tem, a partir desse ponto que é engastado, então, deformação mínima, a gente espera que sempre seja zero mesmo, porque está engastado. E deformação média e deformação máxima, que vai acontecer, deformação máxima aqui nessa extremidade. E tensão equivalente de von Mises também vai ser dessa forma, tá? Um detalhe importante é que vocês estão vendo que não tem muita variação aqui, causada pelo esse coeficiente de amortecimento que eu coloquei, tá? Então, se vocês mudar esses valores ou zerar esses valores, vocês vão ter outros gráficos, tá bom? Isso é a primeira parte, análise
transiente através do modo de sobreposição, tá? Agora eu vou minimizar essa janela e eu vou fazer uma análise transiente direta. Então, para isso, eu vou procurar aqui Transient Structural, aqui do Toolbox, eu vou segurar e vou puxar, e vou soltar aqui embaixo, tá? Então agora eu tenho uma análise transiente direta que eu preciso fazer, certo? E geometria eu vou puxar daqui, não vou importar de novo, então vou clicar aqui em cima do Geometry, vou segurar, vou puxar e vou soltar em cima do Geometry aqui do Transient Structural, tá? Agora vou clicar com o botão direito do mouse aqui em Model e vou abrir Edit, que vai abrir a área do Mechanical diretamente para análise transiente direto. Vocês vão ver que tem algumas configurações um pouco diferentes, tá, do modo anterior. Pronto. Agora eu tenho aqui o meu componente, vocês estão vendo que eu somente tenho o modo transiente, não tenho mais o modo modal antes do modo transiente, tá? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar a malha, da mesma forma que eu tinha criado, então seleciono o componente inteiro, selecionado aqui, Mesh, seleciono o componente, Insert Method, certo? Então o método eu vou colocar Multizone, e vou selecionar de novo Sizing, vou dar Sizing de 5 milímetros. Vou criar a malha. Tá bom? Agora, condições de contorno, eu vou selecionar aqui Transient, eu vou colocar condições de contorno e depois vou configurar outras partes. Condições de contorno, eu vou engastar essa parte aqui, Insert, Fix Support, certo? Vai dar o mesmo erro, não tem problema. Vou dar um update aqui na malha e vocês vão ver que vai voltar a aparecer o Solution aqui, tá? Agora eu vou fazer a configuração da análise, então Analyze Setting, tá? E eu vou clicar aqui, Number of Steps, eu tenho 5 steps, né? Então, o tempo de cada step vai aparecer aqui de novo, e eu vou dar mesmos valores que tinha dado para análise por sobreposição. Aí esses tempos são 0,1, 0,14, 0,2, 0,26, tá? Então tenho 5 steps e são esses tempos aqui, tá? Então, agora eu preciso, um detalhe importante está aqui, pessoal. Eu preciso definir esses 3 itens, Initial Time Step, Minimum Time Step e Maximum Time Step, para cada etapa, tá? Eu vou falar, ó, começa com tempo de 0,003. Isso é para o processo que ele vai, o processo iterativo. O meu processo iterativo tem um tempo de cada etapa. E, nisso que eu estou colocando, eu vou falar, ó, começa com 0,003. Se não conseguir convergir, aí diminui até no mínimo 0,002 e no máximo, se está convergindo muito rápido, aí você consegue aumentar o tempo, chega até 0,005, certo? Então, são esses 3 valores que eu preciso repetir para cada etapa. Então, se eu clicar aqui, Current Step of Number, selecionar 2, vocês vão ver que eu preciso entrar esses 3 valores aqui de novo. Então, vocês estão vendo que sempre o tempo inicial é um valor intermediário entre mínimo e máximo. Tá? Agora para Step 3.
4. Step 5. Isso. Pessoal, se vocês não colocar para cada etapa, aí vocês vão ver que a análise não vai rodar. Vai dar erro, tá? E outra coisa, eu tinha colocado coeficiente de amortecimento de 0,008. Então não esqueça, aqui Damping Controls vai abrir aqui e vai colocar 0,008. Certo? Então, vocês estão vendo que ficou com tique agora. Então, eu tenho Fixed Support e agora eu preciso colocar a força aqui também. Então, para isso, eu vou selecionar essa superfície aqui, botão direito, Insert, e vou falar de Force, aplicar força. Força, de novo, não é um vetor, eu vou definir por Component, tá? E os valores são 10, 10, não, desculpa, é 20, né? 20, menos 10, menos 10, 15 e 15, certo? E basta definir quais são as saídas que eu quero. Então, Deformation, Total Deformation, deformação direcional ao longo do eixo Y, né? E tensões equivalentes de von Mises. E vou mandar resolver, tá? Então, agora começa a resolver, e essa análise demora um pouco mais que a análise de sobreposição, tá? Vocês não vão perceber aqui agora, porque eu vou pausar o vídeo e voltar a gravar quando tiver a resposta, tá bom? Depois, quando já foi rodado, já foi simulado, aí eu volto para gravar. Pronto, pessoal. Aqui vocês estão vendo que já resolveu, demorou muito mais. Aqui a gente tem deformação total. Vocês estão vendo que deformação total máxima está 13,9. Tensão equivalente está em torno de 39 megapascal, tá? E, bom, agora dá para comparar essa resposta com a resposta que a gente tinha da análise transiente por sobreposição, onde a gente fez uma análise modal e baseado na análise modal a gente fez a análise transiente, tá? Então, isso foi mais um tutorial de ANSYS, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo ou com o professor Felipe Vinó para tirar dúvidas sobre os tutoriais de ANSYS, tá bom? Um abraço.